Oi, vamos continuar vendo o que houve em julho de 40, se ah, a Alemanha vai declarar guerra à Grã-Bretanha agora ou se vai propor a paz. Mas antes de começar, eu queria contar para vocês que eu gosto de gravar aqui fora de manhã cedo, do lado de fora da minha casa, porque eu faço companhia à Celeste, minha cachorra, minha companheirinha. Eu passo muitas horas fora de casa, né? E ela é uma cadela de sítio e tal, mas muito grudadinha comigo. E hoje, quando eu cheguei aqui, estava montando o equipamento, tinha muitos barulhos de pássaros e tal, pensei que podia atrapalhar ou ter um fundo, um ruído no vídeo, né? Mas a gente já teve no vídeo passado a sirene de uma fazenda de café que fica aqui do lado, e agora os cachorros do vizinho estão latindo muito. O Celeste está aqui do ladinho. Vamos ver se eles param de latir e se não nos incomodam. Vamos lá. William Shirer nos escreve de Berlim, no dia 19 de julho de 40. Não vai haver uma blitzkrieg contra a Inglaterra. Pelo menos por enquanto. Hoje à noite, falando perante o Reichstag, Hitler ofereceu a paz. Disse não ver motivo algum pelo qual a guerra devesse continuar. Mas é claro que se trata de uma paz em que ficará com as rédeas do continente nas mãos como vencedor. Saindo do espetáculo fantástico do Reichstag, que foi o mais brilhante de todos a que assisti, fiquei pensando no que fariam os ingleses. No que diz respeito aos alemães, não existe a menor dúvida. Como manobra calculada com o fim de congregá-los para o ataque contra a Grã-Bretanha, foi uma obra-prima. Isso porque agora o povo alemão dirá: Hitler oferece a paz à Inglaterra e não lhe dão nenhuma importância. Ele afirma que não vê motivo pelo qual a presente guerra deva continuar. Portanto, se continuar, a culpa é da Inglaterra. Estava pensando em qual seria a resposta dos ingleses, minutos depois de ter chegado a Rundfunk para redigir a minha crônica, quando ouvi a irradiação da BBC em alemão. Aqui ele faz uma nota de rodapé. Devo dizer, a bem da verdade, que as autoridades da RRG, que sempre me trataram com a maior cortesia durante todo o tempo em que permaneci na Alemanha, nunca fizeram a menor objeção à minha atitude de ouvir o que dizia o inimigo por intermédio da BBC. Ao contrário, por via de regra, colocavam sempre um aparelho receptor à minha disposição. Os correspondentes estrangeiros estavam isentos das restrições impostas pelo decreto que proibia ouvir as emissoras estrangeiras, desde que se comprometessem a não transmitir aos alemães as notícias ouvidas. Aliás, para nós que nos achávamos em Berlim, o rádio constituía a única forma de conhecer o que se passava pelo mundo exterior. A venda dos jornais estrangeiros, exceção feita aos italianos ou aos que eram publicados nas cidades ocupadas, estava inteiramente proibida. De vez em quando recebíamos um outro jornal norte-americano, que entretanto chegavam com um atraso de 2 a 6 meses. Aqui acabou a nota de rodapé. E já estava ali a resposta na, na, na irradiação da BBC que ele ouviu, né? Era um grande não. Quanto mais pensava no caso, menos motivos encontrava para me surpreender. Para a Inglaterra, uma paz assinada com uma Alemanha colocada na situação de senhora absoluta do continente é impossível. Mais ainda, os ingleses devem possuir os seus motivos para acreditar que podem defender vitoriosamente as suas ilhas, acabando por impor uma derrota a Hitler. Isso porque o próprio Hitler lhes deu um meio fácil de salvar pelo menos alguma coisa. Apenas há 1 ano e meio em Munique, pude vê-los apegando-se a essa tábua de salvação. Agora, o não da BBC foi perfeitamente enérgico. O locutor ridicularizou todas as atitudes de Hitler. Vários oficiais do alto comando e funcionários do ministério, que se achavam na sala, não podiam acreditar no que ouviam. Um deles não se conteve e gritou-me:
Está entendendo alguma coisa? Por acaso pode compreender esses ingleses malucos? Rejeitar agora uma proposta de paz? Limitei-me a resmungar qualquer coisa. Eles estão loucos, gritou o oficial. Hitler apresentou a sua oferta de paz de maneira muito eloquente, pelo menos para os alemães. Disse ele: neste momento, sinto que é meu dever perante a própria consciência apelar uma vez mais para a razão e o bom senso. Não posso descobrir o motivo pelo qual esta guerra deva prosseguir. Não houve nenhum aplauso, nenhuma ovação, nenhum bater de pesadas botas. Apenas um grande silêncio e um ambiente carregado, porque no íntimo os alemães hoje anseiam pela paz. No meio desse silêncio, Hitler continuou: sinto-me entristecido ao pensar nos sacrifícios que a guerra vai exigir e gostaria de evitá-los para o bem do meu povo. O Hitler que vimos esta noite no Reichstag era um Hitler vencedor, cônscio de sua posição, que mesmo assim soube ser um ator tão maravilhoso, tão magnificamente senhor da alma alemã, que conseguiu misturar soberbamente a confiança do vencedor com a humildade que sempre causa bom efeito junto às massas, quando estas sabem que existe um homem ao leme. Hoje à noite, sua voz era mais baixa, raramente deu os berros habituais, e em nenhum momento gritou da mesma forma histérica que tantas vezes presenciei daquela mesma tribuna. Exibiu em toda a plenitude os seus dons de orador. Muitas vezes sentei-me na galeria da Opera Kroll durante as sessões do Reichstag, observando o homem enquanto ele falava e pensando no soberbo ator que era, como aliás todos os tribunos. Muitas vezes admirei o seu ótimo jogo de mãos, aquelas mãos um tanto femininas e artísticas. Hoje, soube usá-las de forma magnífica, parecendo expressar-se tanto com elas e com os movimentos de todo o corpo, como com suas palavras e o emprego da voz. Notei ainda a maneira com que ele usava a fisionomia e os olhos, que estão enrugados, e o movimento de cabeça com que sublinhava as tiradas irônicas de que esteve cheio o seu discurso de hoje, especialmente quando se referia a Churchill. Mais uma vez notei também de que forma Hitler é capaz de mentir, com uma impassividade que nenhum outro homem possui. Provavelmente algumas dessas mentiras não são propriamente mentiras para ele, que acredita fanaticamente nas próprias palavras. Como, por exemplo, a sua falsa recapitulação dos últimos 22 anos e a sua constante reafirmação de que a Alemanha nunca foi realmente derrotada na Grande Guerra, e sim apenas traída. Esta noite, porém, pôde afirmar também, com absoluto cunho de sinceridade, que todos os bombardeios noturnos que os ingleses vêm efetuando no decorrer das últimas semanas não ocasionaram prejuízos militares de espécie alguma. Não se pode deixar de pensar na espécie de ideias que lhe vem à cabeça quando proclama uma falsidade dessas. Joe Harsh, ouvindo-o falar pela primeira vez, ficou impressionado. Confessou que durante todo o tempo não lhe foi possível tirar os olhos das mãos de Hitler, que as usou de forma brilhante. São legais essas descrições que eles fazem, né? O Schiller tinha uma posição muito especial, né? Várias vezes, desde 34, aqui desde o início da história, ele esteve próximo ao Hitler e fala, né? Ele observou realmente várias vezes. E lendo essa descrição, eu fiquei com muita vontade de ver essa fala dele. Não sei se houve algum filme que retratasse esse momento, mas imagino até que essa fala esteja gravada. Eles tinham tinham equipamentos para fazer essas filmagens, né? Faziam muitos filmes na época. Continuando. Antes disso, nunca vi tantos generais agaloados sob o mesmo teto, reunidos num bloco compacto,
Os peitos carregados de cruzes e outras condecorações encheram uma terça parte do primeiro balcão. Uma parte daquele espetáculo era-lhes dedicada. A certa altura, parando em meio ao discurso que estava pronunciando, Hitler transformou-se num outro Napoleão, criando com um simples movimento de sua mão, neste caso a saudação nazista, 12 marechais de campo. Como Göring já era um deles, o Führer criou-lhe um posto especial, o de Marechal do Reich. Foi engraçado observar a atitude de Göring, sentado com todo o peso de sua massa enorme sobre a poltrona de espaldar alto de presidente do Reichstag, procedeu como uma criança feliz que estivesse brincando com seus bonecos numa manhã de Natal. Abre parênteses. Apenas ele não se limita a brincar com o trem elétrico do sótão da Karen Hall. Prefere fazê-lo com os seus mortíferos estucas. Fecha parênteses. Durante todo o tempo do discurso de Hitler, Göring deixou-se ficar curvado sobre a mesa, mastigando o lápis e anotando com a sua letra grande e cheia de garranchos o texto das observações que pretendia fazer depois que Hitler acabasse de falar. Mastigava o lápis, fazia caretas e ia escrevendo as suas notas como se fosse um escolar debruçado sobre a tarefa que precisava acabar antes do fim da aula. Mas mantinha sempre um dos ouvidos atento às palavras do mestre. E nos momentos oportunos abandonava o lápis e aplaudia com toda a força, um sorriso de aprovação a abrir-lhe a boca de uma orelha à outra. Teve 2 grandes instantes durante os quais reagiu com a naturalidade feliz de uma criança grande. O primeiro, quando Hitler promoveu a marechal 2 generais de sua aviação. Göring iluminou-se de contentamento, como um irmão mais velho e orgulhoso dos caçulas, sorrindo para demonstrar a sua felicidade e a sua aprovação aos generais apinhados nos balcões e batendo as mãos com gestos largos de gargantua, com as 2 garras enormes voltadas para os 2 novos marechais de campo, como se aplaudisse a entrada de um boxer no ringue. O ponto culminante foi aquele em que Hitler o elevou ao posto de marechal do Reich. Hitler virou-se e entregou-lhe uma caixa contendo as insígnias de seu novo posto. Göring recebeu a caixa com uma expressão tão infantil de orgulho e satisfação que quase chegou a ser comovente, grande assassino que ele é. E não pôde furtar-se à tentação de olhar rapidamente o que se achava sob a tampa da caixa. Depois voltou ao trabalho de mastigar o lápis e rabiscar as palavras que pretendia proferir mais tarde. Lembrei-me de sua popularidade, a maior depois de Hitler, e cheguei à conclusão de que a mesma é principalmente devida a que, em momentos como este, ele é tão humano e um rapagão de tão bom gênio, abre parênteses, mas também capaz de enviar centenas de homens para enfrentar o pelotão de fuzilamento, como fez em junho de 1934. Fecha parênteses. O conde Tiano, enviado apressadamente de Roma para apor o selo de autoridade do eixo à oferta de paz de Hitler à Inglaterra, foi o palhaço da noite. Metido no seu uniforme cinzento e preto da milícia fascista, sentou-se na primeira fila da galeria reservada aos diplomatas, erguendo-se constantemente como um boneco de molas, a cada vez que Hitler parava para tomar fôlego, a fim de fazer a saudação nazista, fascista. Tinha à mão um texto do discurso, provavelmente traduzido para o italiano, de forma que não estava acompanhando o que Hitler dizia em alemão. Assim, sem o menor pretexto, punha-se de pé e erguia o braço em saudação. Não pude deixar de reparar como Tiano é. Durante todo o tempo esteve movendo as suas mandíbulas e não estava mascando chicletes. Para mim, a figura mais triste do Reichstag, sem contar os deputados, verdadeiros bonecos de pau, sentados na grande plateia, era a do general Halder, chefe de Estado-Maior. Muitos são os que acreditam que ele é o cérebro pensante do exército alemão.
o homem que delineou os planos finais para a campanha polonesa e para a grande ofensiva do Ocidente, executando-os ainda de forma tão surpreendentemente bem-sucedida. Mas ele nunca se curvou ante Hitler. Disse mesmo com grande insistência que em várias ocasiões o general se dirigiu ao grande homem de forma muito ríspida e que, em consequência disso, Hitler o odeia. A verdade é que esta noite não foi promovido a marechal de campo. Subiu apenas de um posto. Abre parênteses. Depois da campanha polonesa, Hitler também passou sobre ele na distribuição de honrarias. Entretanto, o exército reclamou com tanta veemência que o Führer teve que fazer justiça, embora tardiamente. Fecha parênteses. Hoje, no Reichstag, tive a oportunidade de observar o general, a fisionomia de traços classicamente intelectuais, que me deu a impressão de ocultar um grande desgosto e uma enorme tristeza ao cumprimentar calorosamente os seus generais mais moços, agora seus superiores como marechais de campo. Nosso encarregado de negócios, Alexander Kirk, também estava lá. Os nazistas o colocaram na fila de trás com os diplomatas menos titulados. Mas ele não pareceu dar pela coisa. Permaneceu sentado no seu lugar toda a noite, uma fisionomia impassível de esfinge, que apenas se abria de vez em quando num leve sorriso irônico, toda vez que alguns dos seus colegas balcânicos se erguiam para fazer a nova saudação eslava. Quisling, um homenzinho de olhos suínos, lá estava sumido, num canto da primeira fila, saboreando toda a surpreendente cena. Gostei muito da descrição que o Schiller fez desse evento no Reichstag, em julho de 40. Gostaria realmente de ver um filme sobre isso. Se você conhece algum, me fala. Até a próxima.